Graça e paz. Vamos abrir a Escritura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo do 8º até o 16. Leitura que servirá de base para a exposição bíblica desta noite. 1 Reis 17, do 8º ao 16, diz assim a Escritura: Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que te dê comida para você. Então ela se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Vamos orar. Senhor Deus, eis que acabamos de ler a Tua Escritura, que é palavra autoritativa, inspirada pelo Senhor e inerrante, e procede da Tua boca para a nossa edificação e para a nossa conversão. Nós te pedimos, Senhor Deus, dá-nos ouvidos prontos a ouvir e um coração moldável à Tua Escritura, Senhor Deus, para que sejamos por ela edificados e o Teu benefício possa ser percebido, sentido no nosso meio para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, lida 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8º ao 16. Eu me emocionei ouvindo o depoimento dos jovens sobre o nosso acampamento. Na verdade, eu já tinha ouvido de alguns deles lá no próprio acampamento. E esse ano, como os irmãos perceberam, teve uma novidade que foi a História Viva. E a História Viva, que não foi uma brincadeira, alguns deles foram perceber quase no final, porque eu nunca vi uma brincadeira em que alguém acaba orando de verdade, se arrependendo de verdade, buscando e suplicando a Deus de verdade no meio dela. Enfim, nos levou a muitas reflexões, e uma delas é que pessoas, para acabar a atividade mais rápido, fizeram escolhas erradas, escolhas moralmente erradas e pecaminosas. E possivelmente porque já estavam há 4 horas sentindo frio, talvez a picada de algum inseto ou coisa parecida, e pensaram: bom, já deu, já bastou, já chega, né? Para uma brincadeira, até que já está bom demais. Então eu vou fazer o que eles estão me pedindo e vou me livrar o mais rápido possível disso. Bom, eis aí uma história que alguns jovens vão levar para o resto das suas vidas. Mas isso tem muito a ensinar a cada um de nós. Porque na nossa vida também, há muitas situações em que parece que a gente já padeceu bastante por uma escolha errada que a gente tomou, como consequência, enfim,
de algo, não necessariamente pecaminoso em nossa vida, a gente pensa, bom, a consequência daquilo já foi, e agora chegou o momento em que Deus vai me abençoar. Talvez uma faculdade, né? Você pense, bom, eu já estudei 5 anos, acordando cedo, dormindo tarde para trabalhar e pagar o meu curso, enfim, agora chegou a hora de colher o resultado disso. E aí você começa o trabalho numa empresa e vê que talvez o seu tempo vai ser menor ainda, o seu esforço vai ser maior ainda, e quando você pensou que ia colher algum resultado, na verdade viria um tempo ainda maior e mais prolongado de luta. A nossa vida, ela está cheia de situações como essa. E o que isso nos ensina é que, por muitas vezes, Deus não apenas está dando para nós a consequência natural de colher aquilo que nós plantamos, mas, por vezes, Ele, de forma intencional e para um bem maior na nossa vida, Ele permite que nós sejamos refinados. Ele permite que a gente seja passado no crisol, né, naquele local de fundição, em que o ouro, em que a prata, em que o metal precioso é derretido para que a escória seja retirada. Jeremias 48:11 diz o seguinte, é uma profecia sobre Moabe. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, e nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Esta profecia estava comparando Moabe a um suco de uva não refinado, já fermentado, já apodrecido, mas não refinado. Ou seja, é o suco que se tornou vinho, mas que manteve aquele depósito, aquela escória, aquela espuma carregada de elementos ácidos, de elementos já avinagrados, que perturbam, que distorcem o paladar, o sabor que um bom vinho deveria ter. E por que Moabe tinha se tornado assim? Porque ele não foi trasfegado, ele não foi mudado de vasilha em vasilha para aquela escória ser retirada. Por vezes na nossa vida, esse refinamento implica mudanças. Seja mudanças de situação, seja mudanças até mesmo de local que nós temos que enfrentar na nossa vida. Os pastores e missionários sabem muito bem disso. E o fato é que Deus está preparando em nós um vinho melhor. Elias, como os irmãos acompanharam nas pregações anteriores, ele esteve por um tempo refugiado, depois de ter pregado corajosamente a Acabe e a Jezabel a sentença do fato deles terem desviado o coração de Israel da lei de Deus, e ele estava refugiado junto à torrente de Querite, um pequeno riacho formado por neve de gelo, enfim, e outras condições que naquele momento se tornaram desfavoráveis. Deus fez com que parasse de chover. E depois de algum tempo, junto àquela torrente, e Deus o alimentava através de pão e carne que corvos lhe levavam para o seu sustento, e ele tomava da água do ribeiro. No entanto, o ribeiro da torrente se secou completamente. E aí vem aquele momento de transição na vida do profeta, que faz eco nas nossas vidas, em que eu tenho que tomar uma decisão. No caso dele, volto ao sossego, à paz do ermo, né, das colinas de Gileade, volto à presença do rei, quem sabe eu vou preso. Para onde eu vou? Para onde eu vou? No passado, o povo hebreu esteve peregrinando no deserto,
E Deus lhe deu uma coluna, que de dia era uma coluna de nuvem, e à noite era uma coluna de fogo. E quando aquela coluna que ia diante do povo, os guiando pelo deserto, parava, o povo também parava e montava acampamento. Quando a nuvem levantava, o povo desarmava o acampamento e seguia viagem. Não importa se eles teriam que ficar acampados ali uma semana, um mês, 3 anos, 30, 40 anos, eles tinham que seguir a ordenança da nuvem. E parece que nesse momento, Elias estava num impasse. A água secou, mas e aí? Eu vou embora por conta própria? Eu vou seguir a determinação do meu coração? Eu vou fazer eu mesmo planos para mim, eu como servo do Senhor? Ou vou aguardar o Senhor me dar a direção? Então, começa o texto que nós lemos, e a palavra do Senhor veio a Elias. O mesmo Deus que o despertou lá em Gileade, e que o colocou na presença de poderosos, e que cerrou as comportas do céu para mostrar a sua indignação contra a idolatria destinada ao falso Deus da fertilidade e da chuva, que era Baal. Então, este mesmo Deus que o chamara agora se apresenta mais uma vez e diz: levanta-te e vá a Sarepta. A nuvem finalmente tinha levantado. Elias fielmente aguardou a palavra de Deus para se levantar. Mas Sarepta não era um destino tão chamativo, não era um destino tão agradável, tão desejável para o coração do profeta. Primeiro que Sarepta estava a 120 quilômetros de deserto. Uma travessia no deserto de 120 quilômetros para ele chegar. Segundo, que era uma cidade pagã, já fora das fronteiras de Israel, uma cidade pertencente aos fenícios, entre Tiro e Sidom. Ou seja, Elias ia ter justamente no território dos seus inimigos, dos parentes de Jezabel e daqueles que o queriam matar. E finalmente a palavra Sarepta significa algo muito emblemático nesse caso. A palavra Sarepta significa crisol, o local de fundição. Exatamente o que Deus queria fazer com Elias, refiná-lo como metal. Então, ao invés de fazer como Saul, que não esperou o profeta Samuel chegar, Elias esperou a palavra de Deus. Esperou a nuvem se levantar. E quando a coluna de nuvem se levanta, o servo de Deus precisa obedecer. E precisa ir aonde Deus enviar. Se ele não obedecer, morrerá no deserto. Não experimentará a providência de Deus. Elias obedeceu. E há 3 coisas que eu gostaria de destacar nesta noite que Elias aprendeu em relação à providência de Deus, pelo fato dele ter obedecido ao Senhor, quando Deus resolveu refinar o profeta. Bom, a primeira constatação com relação à providência de Deus está logo nos primeiros versículos. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Bom, primeiramente, se fosse um de nós no lugar de Elias, talvez tivesse pensado: bom, será que Deus realmente já falou para ela? Será que ela está sabendo? Senhor, você tem o WhatsApp dela para eu confirmar, para eu avisar a hora que eu vou chegar, ou coisa parecida? Obviamente não havia maneira de fazer essa comunicação. Elias precisava confiar totalmente na palavra de Deus. E como Deus faz ordinariamente, não foi um anjo, não foi um sonho, não foi uma visão que falou àquela mulher. Na verdade, ela não sabia que o profeta estava a caminho da sua casa. Talvez se soubesse, ela mesma teria relutado em recebê-lo, porque nem mesmo temente a Deus ela era.
se é que ela existia, porque Elias ainda não tinha se encontrado com ela. Mas o fato é que Deus ordenou a uma mulher viúva, porque de fato tudo o que acontece debaixo do céu e em todo o universo antes foi predeterminado pelo propósito eterno de Deus. E assim, mesmo sem aquela mulher saber, ela faria aquilo que Deus predeterminou. Mas Deus não tinha ordenado a uma mulher rica e abastada, ou uma família cheia de posses. Deus ordenou uma pessoa pobre, uma viúva. Uma viúva que, além de solitária, conforme era de se esperar naquele tempo, naquela época, seguindo os costumes daquele tempo, era sem dúvida uma pessoa desamparada, uma pessoa com poucos recursos. Essa mulher tinha um filho pequeno que dependia totalmente dela. Ela não era uma pessoa rica e tudo isso se agravava ainda mais pelo fato de que eles estavam vivendo um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo em que faltavam recursos. Ora, faltava a água, naturalmente o trigo não crescia no campo, naturalmente o estoque de farinha ia se acabando. E olha que a região de Sarepta era próspera, e a indicação disso é quando nós vemos a divisão das tribos de Israel. A tribo mais próxima de Sidom e de Sarepta é a tribo de Azer. E a tribo de Azer recebe por profecia o fato de que ela pisaria em azeite. Ou seja, seria uma terra muito produtiva para a azeitona, do qual se faz este óleo tão nobre. E mesmo sendo um lugar em que havia fartura de óleo, era de se esperar que com a falta de chuva, um momento também a produção mirrasse, a produção mentisse. Então Elias tinha tudo para não ir até onde Deus havia ordenado. No entanto, olha só o que diz a palavra no versículo 10. Ele então se levantou e foi a Sarepta, ele obedeceu. E o que aconteceu? Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Há aqui uma causa e um efeito. Elias obedeceu e a mulher que Deus prometeu estava já esperando na porta da cidade. Obviamente ela não marcou hora com Elias. Ela não sabia a hora que ele ia passar e nem imaginava que alguém chamado Elias passaria por ali. E se soubesse, ela tinha mais o que fazer. Ela estava colhendo lenha para preparar, quem sabe, a última refeição da sua vida e do seu filho. Mas o que o propósito de Deus determinou, a sua providência inevitavelmente, inexoravelmente executa. Deus não falha. Deus jamais falhou. Números 23, 3. Nos diz que o Senhor, 23, 19, diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? E o Salmo 104, 21 diz o seguinte: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. De maneira que a providência de Deus é o que faz com que tudo aconteça, com que a sua criação continue a se mover, a existir, e com que todo o seu propósito eterno tenha o seu cumprimento na hora, no momento e no local
escolhido no momento certo. O Kairós de Deus se manifesta através da sua providência. O que o propósito de Deus determinou, a sua providência executa. Foi isso que Elias primeiramente descobriu ao obedecer ao Senhor. Em segundo lugar, ele descobre algo também surpreendente. Vejam o que o texto diz na sequência. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Sem considerar ainda a resposta da mulher, é necessário notar que Elias tinha em seu coração que Deus cumpriria o que prometeu, senão ele não tinha atravessado 120 quilômetros de deserto. Mas ao se deparar com uma pessoa que tinha as características mencionadas por Deus, logo à porta da cidade, ele não foi precipitado. Ele pôs aquela mulher à prova. Ele pôs aquela mulher à prova. Obviamente ele estava pondo Deus também à prova. E ele fez esta aprovação de que maneira? Primeiro, pediu a ela uma vasilha de água. Se alguém te pedisse uma vasilha de água, eu duvido que você negaria. Aliás, é algo que você tem em abundância na sua casa. Mas não era o caso dessa viúva. A água tinha se tornado um bem muito precioso, muito valioso, muito escasso. Ela tinha pouca água, com toda certeza, porque era tempo de seca. Ela também estava estocando a água para sobreviver. Ela daria aquilo a qualquer estranho que pedisse, mas ela, ao que tudo indica o texto, ela se mostrou favorável em atender ao pedido do profeta. Mas ele, tão logo ela virou as costas, ele abusou um pouquinho mais. Como dizem, quem perde a mão quer o braço, né? E ele pediu algo mais, ele pediu depois um bocado de pão. E vejam, outra coisa que talvez você não negasse a uma pessoa. Você vai negar, assim, se a pessoa pedir dinheiro, você vai desconfiar. Está querendo fazer coisa errada com esse dinheiro, mas um pedaço de pão. No entanto, a escassez havia feito com que o pão fosse ainda mais raro que a água. E de fato, aquela mulher tinha dentro da sua casa apenas um punhado de farinha no fundo de uma panela. E apenas um restinho de azeite no fundo de uma jarra. Era somente isso que sobrara na despensa daquela mulher. E a ousadia do profeta fez com que ela provasse a mulher pedindo, além da água, também o pão. E eu vou falar com mais detalhes adiante, mas olha só, ele vai ainda além e pede ainda que ele, depois dela cozinhar o pão, que ele fosse servido antes dela e do seu filho. Você vai lá, faz um pão com as farinhas que sobrou, e aí você dá primeiro para mim. Depois que eu encher a barriga, que eu estiver satisfeito, se sobrar, aí você e seu filho comem. Nesse caso, aparentemente, o profeta havia passado da medida. Afinal, não era só escassez de água, não era só escassez de pão, mas a própria iminência da morte. É o que a gente pode deduzir das palavras da mulher. Ela comeria sua última refeição e esperaria a morte chegar. E o profeta estava pedindo que ela lhe desse primeiro. Mas a sabedoria do profeta, sob a direção do Espírito Santo, sem dúvida alguma, teve uma consequência. Não fosse ela, a mulher, a viúva que Deus designara
para lhe socorrer, ela imediatamente teria negado qualquer um dos pedidos dele. Vamos nos lembrar da história, por exemplo, de Eliezer, o servo de Abraão. Ele foi até Padã-Arã buscar uma esposa para o filho de Abraão. Vocês se lembram dessa história? E o que fez aquele homem na presença do Senhor? Ele orou. E ele disse: Senhor, quem sou eu para escolher uma esposa para o meu amo? Mas se esta moça que está chegando aí é escolhida do Senhor, então eu vou prová-la. Vou pedir que ela me dê água, e não somente a mim, mas a todos os meus camelos. E se ela assim atender, será esta mulher que o Senhor designou para o meu amo Isaque. E assim aconteceu. Rebeca, ela não somente deu água para ele, mas sem que ele pedisse, ela se ofereceu para dar água para os camelos. Elias aqui está provando aquela mulher. E a resposta dela mostra que, embora uma mulher pagã, embora uma mulher que não tinha o conhecimento da Escritura, ela certamente havia ouvido falar do Deus conhecido pelo nome de Yahvé, que havia libertado o seu povo da escravidão do Egito, que havia abrido o Mar Vermelho, que havia expulsado os inimigos do caminho de Israel, que havia feito cair as muralhas de Jericó, que enfim tinha feito aquele povo um povo próspero, especialmente durante o reinado de Davi e Salomão. E esta mulher mostrava temor a Yahvé na resposta que ela dá, dizendo: tão certo como vive Yahvé, teu Deus. Tão certo como vive Yahvé, teu Deus. Quando a gente encontra na nossa Bíblia o nome Senhor grafado com caixas altas, deduzimos que do original em hebraico está escrito ali o nome do Senhor, o Deus da aliança, o Deus eu sou, Yahvé. E é isso que ela faz. Ela chama o Deus de Elias pelo nome. Ela sabia de quem se tratava e ela diz: tão certo como vive Yahvé, o teu Deus. E mais uma vez nós vimos aqui uma causalidade. Elias provou a viúva. E qual é a consequência? Ela respondeu com temor ao Senhor. Tão certo como vive Yahvé, teu Deus. Deus, portanto, não é surpreendido e nem entra em contradição. Este foi o segundo ensinamento que Elias tirou desse episódio da sua vida em que Deus o estava refinando. A providência de Deus não o coloca em posição contrária a si mesmo. Se Deus prometeu, Ele vai prover os meios. Ele vai fazer com que tudo culmine naquilo que Ele prometeu. E mesmo que as circunstâncias apontem para o contrário, mesmo que tudo ao seu redor minta, dizendo não vai dar certo, eis que a mulher improvável estava à porta da cidade. E esta mulher temia a Yahvé, o Deus de Elias. Elias entendeu que Deus usa pessoas para nos abençoar, mas não qualquer pessoas, quaisquer pessoas. Deus usa pessoas aprovadas. Deus não usa aquela pessoa sem temor a Deus, inimiga do Evangelho, para se tornar um bom marido para uma moça cristã. Deus não usa aquele sócio ou aquele empresário escarnecedor para ser um bom sócio de um empresário cristão. Deus não usa aquele colega blasfemo, incrédulo, ateu da faculdade para abençoar a vida do estudante piedoso
Não. Deus usa pessoas aprovadas por Ele, quando assim Ele determina nos abençoar através de pessoas. Pessoas como esta viúva, que embora não conhecessem pessoalmente Yahvé, eram tementes e permeáveis à palavra de Deus. E Elias, então, se vê diante de uma terceira constatação, de uma terceira lição que ele tira para a vida dele a respeito da providência de Deus em tempos difíceis. Elias, quando faria a terceira prova com aquela mulher, a mais difícil de todas, e dá primeiro o pão antes de dar para o seu filho, ele profetiza. Ele proclama a palavra do Senhor. Ele diz no versículo 13, não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim, e depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Na verdade, Elias não estava apenas provando aquela mulher, ele estava também, num certo sentido, convidando, desafiando aquela mulher a exercer fé em Yahvé, assim como ele tinha fé no Senhor. Porque quando ele pediu que ele preparasse primeiro um pão para ele e do resto fizesse um pão para ela e seu filho, na verdade, o bocado de farinha só dava para um pão. O que ele estava dizendo é o seguinte, você vai raspar a panela e vai fazer um pão para mim. Só que você vai voltar lá e a farinha vai continuar no mesmo nível e o azeite vai continuar no mesmo nível e você vai conseguir fazer outro pão. E amanhã você vai voltar e vai conseguir fazer outro pão. E depois de amanhã você vai voltar lá e vai conseguir fazer outro pão. E assim, pelo tempo que Deus quiser. Por muitos e muitos dias. A farinha da panela não acabará. E o azeite da botija não faltará. É como se ele dissesse, você crê? Você crê realmente em Yahvé, o meu Deus? Mas Elias, para confrontar ou para desafiar a fé daquela mulher, acrescenta algo. Não bastava que ela soubesse que Yahvé era o Deus de Elias. Como muitos de nós, muitas vezes têm se contentado na nossa proclamação. Evangelizamos nossos colegas, amigos e parentes, dizendo assim, vejam bem, Deus para mim é assim. A minha experiência com Deus é assim. E você devia acreditar, porque eu senti que Deus é assim comigo. Quem dera você sentisse o mesmo. Alguma coisa errada nesse tipo de conversar ou de evangelizar? Não. Mas é insuficiente. Por quê? E muito mais insuficiente nos dias de hoje, em que as pessoas em geral, a nossa cultura, a nossa sociedade acredita que a verdade sumiu. Que cada um faz a sua própria verdade. Que não é possível, pela razão ou pelas ferramentas que o homem possui, chegar a uma compreensão unificada da realidade. Então, cada um faz o seu próprio caminho. É por isso que é tão fácil, hoje em dia, uma pessoa que nasceu homem dizer para si mesmo que é mulher. E ninguém criticar. Ninguém criticar a biologia. Não estou falando questão de opção. Estou falando questão de escolha, ou de questão de biológicas.
Se a mesma pessoa dissesse que era Napoleão, ia ser internado na hora no hospício. Daqui a algum tempo, talvez não. Por quê? Porque o subjetivo se tornou a verdade do momento. Cada um tem a sua própria verdade. E é assim que nós temos aceitado as coisas. E a fé objetiva sumiu do meio público e ficou restrito a lugares como esses que nós estamos hoje. Lá fora, a única coisa que a gente consegue dizer, com medo de passar vergonha, é, bom, Deus para mim é assim, a minha experiência é assim e tal. Mas percebem que continua uma coisa subjetiva? Uma coisa que, no máximo, alguém vai bater palmas e dizer, bom para você, mas eu penso diferente. E não me sinto nem um pouco inclinado a seguir o caminho que você segue. Mas continue fazendo, que eu apoio. Né? Todos devem ser aceitos, todos devem ser incluídos e tolerados, etc, etc. Enfim, Elias, vivendo num tempo muito diferente do nosso, respondeu, não dizendo, assim diz Yahvé, o meu Deus. Mas ele respondeu, assim diz o Yahvé, Deus de Israel. Deus de Israel. E a profundidade dessa expressão Deus de Israel é que ele estava se referindo a um Deus que não se manifesta apenas na individualidade ou no segredo do coração, mas era um Deus que se revelava a um povo sobre a face da terra, um povo escolhido, e portanto era um Deus que podia ser encontrado, conhecido e com quem se podia relacionar de forma objetiva, não dependendo das minhas intenções, dos meus gostos pessoais, das minhas crenças pregressas. Ele podia ser crido porque ele era o Deus que havia tirado o seu povo do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito milagres e prodígios. Era um Deus conhecido, era um Deus de quem a história falava, era um Deus que podia ser provado, podia ser buscado, e que o sol e a chuva não cessavam todos os dias de proclamarem que ele existe, é vivo, é pessoal e se relaciona com a humanidade. Assim, Elias disse à mulher, é este Deus que diz neste momento, farinha não vai acabar na panela, e o azeite não vai faltar na botija. Elias ensinou a viúva a confiar em Deus, na medida que disse, não temas, confia, crê. Elias ensinou a viúva a entregar a primícia para Deus, a primeira porção, porque ele era o profeta de Deus. Ou seja, Deus vai te abençoar, Deus vai multiplicar o teu sustento, mas primeiramente você vai ter que entregar tudo para Ele. Porque era tudo que ela tinha. Primeiro para mim, disse Elias. Em terceiro lugar, Elias ensinou que Deus é uma verdade, é uma pessoa objetivamente verdadeira. E quem seja adoração universal, ele era o Deus de Israel. E a viúva então creu. A viúva então obedeceu. A viúva então foi e fez conforme Elias havia ordenado. E também Deus cumpriu a sua palavra. O versículo 16 disse que o 15 diz, assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. 16, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. E ali, nesse momento, Elias, não vou dizer que ele conhece essa verdade, mas ela volta a ser enfatizada ao coração dele. Deus não encheu a panela da viúva. E Deus não encheu a botija. Ele não encheu a despensa dela. E se ela tivesse uma geladeira, também não teria enchido aquela geladeira. O que aconteceu é que aquele punhado de farinha que ela tirou
de uma forma inexplicável, era automaticamente reposto. Ele nem aumentava e nem diminuía. Assim como quando Jesus Cristo multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Houve alguma sobra, é verdade. Mas o texto diz claramente que Jesus foi repartindo o pão. Não foi algo para eles levarem para casa, para eles se fartarem. Tanto que no dia seguinte, eles atravessaram o mar e estavam ali indagando Jesus se ele faria outro milagre daqueles, porque eles estavam com fome de novo. Elias entendeu, certamente, que uma panela cheia poderia fazer com que o seu coração confiasse mais na panela do que em Deus. Uma despensa cheia faria com que a mulher, quem sabe, confiasse mais na despensa do que no Deus que proveu aquele milagre. Então o próprio Deus, mantendo o estoque baixo, fez com que dia após dia, Elias, a viúva e o seu filho curvassem os seus joelhos mais uma vez, pedindo ao Senhor o pão de cada dia. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos ensina no Sermão do Monte, quando Ele nos dá aquele modelo de oração. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Senhor, faça com que a minha aposentadoria, a minha previdência privada, me dê muito conforto, muita segurança por anos e anos. Não é isso que Jesus ensinou. Senhor, faça com que eu tenha um emprego de 30 mil reais por mês, ou que eu seja ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é nada disso que Jesus ensinou você a pedir para Ele. Mas o pão nosso de cada dia, a porção diária, o pão cotidiano. Ele quer que você volte lá para pedir, não é porque Ele, enfim, é arrogante e desejoso de ser bajulado o tempo todo. Não, a oração ela foi feita por Deus para o nosso benefício, para que a gente se lembre de uma verdade imutável. Nós dependemos de Deus, e nem mesmo uma despensa cheia vai mudar isso. Quando o povo hebreu entrou em Canaã, Deus alertou através de Moisés aquele povo: quando vocês plantarem e colherem e se enriquecerem na terra que mana leite e mel, não digam no seu coração: o meu braço e a minha força me fizeram conquistar essas riquezas. Pelo contrário, digam: o Senhor me deu forças para conquistar essas riquezas, como hoje se vê. Então, a terceira constatação de Elias com relação à providência de Deus é que Deus provê o suficiente para cada dia. Concluindo o texto que nos cabia para a noite de hoje, nós podemos chegar à seguinte verdade: os momentos em que Deus resolve prolongar a nossa luta, quem sabe nos mudando para lugares ou para situações imprevisíveis, devemos confiar e obedecer, porque assim experimentaremos a sua providência. Essa providência é que fará com que a escória seja eliminada do nosso coração e nos tornará refinados e aprovados. Nós conheceremos a providência que executa exatamente o que o propósito de Deus determinou na eternidade. Nós conheceremos uma providência que não muda e nem coloca Deus em contradição. Nós conheceremos a providência que não nos faz confiar demais nas coisas desta terra, mas uma providência que dia após dia não falha, jamais falhará. Tendo isso em vista, meus irmãos, o que devemos fazer? Primeiramente, lembrar que Deus tem promessas e preceitos, e bem como o seu próprio divino caráter expressos claramente em sua palavra. E se a palavra de Deus fala qual é o caráter dele, quais são as suas promessas e quais são as suas leis, nós não devemos duvidar delas ou deles, porque ele não muda e nem falha. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Segunda aplicação
é que é sinal de piedade e não de ingratidão ou ousadia provar as situações e as pessoas que Deus nos envia. Vamos lembrar que Isaías mesmo propôs a Acás que ele provasse ao Senhor pedindo um sinal do céu. E ele falsamente disse: não tentarei o Senhor teu Deus. E Isaías então respondeu: você não vai pedir a prova, então o próprio Deus vai te mandar. Mostrando que é do agrado de Deus que nós testemos se as situações da nossa vida são realmente coisas que Ele nos dá ou não. Como também diz Malaquias 4, provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as portas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Ou o Salmo que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, não é perfeito sinal de piedade provar a Deus nas situações e as pessoas que Ele nos envia, sem medo de perder ou de sofrer algum prejuízo. Acontece que quando o rapaz já está apaixonado por aquela menina, aí que ele lembra de orar e de perguntar: Senhor, será esta a varoa que o Senhor designou para a minha vida? Naquele momento, Deus pode dizer não, ele supostamente tem muito a perder. O melhor teria sido ele orar antes de começar o namoro. Mas se no meio do caminho Deus assim indicar, obedeça a Deus. Ele certamente tem um propósito muito superior. Devemos confiar, não é nas bênçãos, mas é no Deus das bênçãos. Se for de Deus, prosperará. O terceiro ensinamento, a terceira aplicação para a nossa vida, é que nós não devemos confiar na nossa poupança, na nossa despensa, ou quem sabe na nossa força ou inteligência de produzir riquezas ou façanhas. Cada dia é tempo de renovar as nossas súplicas e a nossa dependência diante do Senhor. Quanto mais nós dependemos do Senhor, mais nós prosperaremos. Isso não significa que você será rico segundo o padrão do mundo, mas significa que você viverá como rico na presença de Deus, mesmo que só te reste um punhado de farinha e um restinho de azeite na garrafa. Finalmente, irmãos, lembremos que todas as situações, todos os lugares, todos os preceitos que Deus coloca para a nossa vida, mesmo quando isso nos desagrada, mesmo quando isso nos coloca em dor, em sofrimento, por trás de tudo isso, Deus está trabalhando em nossa salvação. Romanos 8, 28. Um texto que você provavelmente já conhece de cor. Nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E os versículos seguintes vão dizer: porque a obra que Deus começou, Ele vai terminar, certamente. E o versículo 32 vai além, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Desta forma, meus irmãos, até mesmo as mudanças, que são instrumentos de Deus para nos acrisolar, elas, por mais que nos causem sofrimento temporário, no final redundarão na nossa salvação, pois nos tornarão mais apegados a Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.